E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui juntos para poder a gente falar sobre os nossos 40 dias de amor, os nossos devocionais desse tempo que Deus separou para a gente tratar sobre os nossos relacionamentos, não é verdade? E hoje, no nosso 32º dia, a gente vai falar como a humildade, ela lida com a questão das comparações, né? Nós vivemos num mundo extremamente competitivo, num mundo extremamente, é, 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 sabe, onde as pessoas desejam ser sempre primeiro, né? É inculcado nas nossas mentes desde pequenos que nós devemos ser os primeiros, devemos buscar os primeiros lugares, né? E a gente já é ensinado, é construído isso, o ensinamento de que só é o melhor, só tem o melhor aquele que é o primeiro. Então você tem que ser o primeiro, tem que buscar o melhor. Enfim, mas não necessariamente a gente precisa ser competitivo, sempre pensando em ser primeiro. Esse pensamento, às vezes, faz a gente fazer comparações, né? E sempre quando a gente faz comparações, aquilo que é do outro sempre vai parecer, às vezes, melhor do que o nosso. Ah, é prudente que a gente não se compare, não compare as nossas relações, não compare as nossas amizades, não compare os nossos bens, não compare nada com o outro. Porque a tendência nossa é achar que sempre o do outro é melhor do que o nosso. É achar que um outro casamento é melhor do que o nosso casamento. É achar que o marido do outro é mais romântico que o nosso, que a esposa do outro cuida melhor dele do que a da nossa, de que a gente poderia estar desfrutando de uma posição social, financeira melhor do que de repente uma outra pessoa que a gente acha que está desfrutando de uma situação melhor. Enfim, a gente sempre, quando começa a comparar os nossos relacionamentos, a nossa vida com a do outro, a gente sempre vai ter a tendência de achar que a do outro é melhor do que a nossa. Inclusive, eu falei há pouco tempo na nossa igreja sobre como nós brasileiros desvalorizamos aquilo que é nosso. A gente tem a tendência de valorizar aquilo que é de outros países, né? E desvalorizamos aquilo que é nosso. E isso não é legal, não é bacana. A gente deve aprender a valorizar aquilo que a gente tem, porque aquilo que nós temos, os nossos relacionamentos, seja o que for, foi Deus que nos proporcionou. E a gente precisa aprender a lidar no lugar onde a gente foi colocado pelo Senhor, né? Aprender a lidar, a se contentar com aquilo que nós temos. Jesus, certa vez, lá em Lucas capítulo 14, ele deu um ensinamento para os discípulos sobre uma mesa. Né? A mesa, antigamente, na festa que Jesus estava imaginando ali, na celebração, era em forma de U. Então, de acordo que as pessoas iam sentando, né? Elas iam sentando na mesa, e os lugares mais importantes nessa mesa era vamos dizer assim, no meio do U, né? Que era um U assim, e aí a pessoa sentava, as mesas importantes iam vindo e os menores sentavam no final da mesa. Jesus falou para o pessoal o seguinte, para os discípulos: olha, quando vocês forem em algum lugar, vocês sentem nos lugares, nos primeiros lugares lá, na verdade nos últimos lugares, né? Porque se o dono da festa for teu amigo e quiser te dar um lugar de honra, ele vai te chamar para o lugar. É melhor ser assim do que você sentar no lugar de honra e chegar uma pessoa que para ele tem mais importância do que você e ele mandar você levantar para que o outro sente no seu lugar e você vai passar vergonha. O que Jesus estava querendo dizer com isso é que a gente deve aprender a ser humilde e a entender o momento que nós estamos vivendo. Então, às vezes a gente não tem maturidade para lidar com isso e a gente faz as coisas até para Deus querendo reconhecimento, querendo um lugar de honra, querendo, seja para Deus, seja para o próximo, seja. E a gente precisa chegar ao ponto da humildade, ao ponto da maturidade cristã, de entender que muitas das vezes, às vezes, nós não vamos ser reconhecidos, não vamos ser enxergados. E, na verdade, tudo que nós somos, que fazemos, o fazemos para Deus e nunca fazemos para as pessoas ou para ser reconhecido. Então, quando a gente tem a maturidade de entender isso, de viver isso, a vida fica mais leve para a gente, entendeu? E eu gosto de uma situação que o autor faz
do F.B. Meyer, ele diz o seguinte: por muito tempo pensei que as bênçãos de Deus estão em prateleiras acima uma da outra, e que quanto mais crescemos e mais altos ficamos no caráter cristão, mais facilmente as alcançamos. Agora penso que as bênçãos estão em prateleiras uma abaixo da outra, e alcançá-las não é mais uma questão de crescer e de ficar maior, mas de abaixar-se. A gente precisa ser competitivo, meus irmãos, naquilo que agrada a Deus. Vou dar um exemplo: a gente deve ser competitivo em tentar minar a fome das pessoas. A gente deve ser competitivo em tentar ajudar um ao outro, em orar pelo irmão que está precisando de oração, e ser competitivo no sentido de querer melhorar, de querer fazer mais, de querer nesse intuito. Isso agrada o coração de Deus, né? A vida, ela não é uma corrida de 100 metros. A gente precisa enxergar a vida às vezes como uma maratona. E não importa na vida cristã quem vai chegar primeiro, quem vai chegar depois. O que importa é que a gente vai chegar. Pedro e João, quando souberam que Jesus tinha ressuscitado, os dois correram para o túmulo. Pedro chegou primeiro, João chegou depois. Não importa, porque mesmo quem chegou primeiro ou quem chegou em segundo, os dois presenciaram que Jesus não estava ali. A vida cristã funciona dessa forma. Ponto para refletir. Jesus não disse simplesmente: esteja satisfeito se lhe derem o lugar menos importante. Ele disse: ocupe o lugar menos importante. Isso é muito forte, né, irmãos? Versículo para memorizar: não temos a pretensão de nos igualar ou de comparar-se com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. 2 Coríntios 10, 12. Pergunta a considerar: algumas vezes estive disposto a ocupar o lugar menos importante. Quando o fiz, o que aconteceu? Amanhã, como a humildade lida com os nossos relacionamentos com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus faça a gente continuar a crescer, a amadurecer, e que os nossos relacionamentos possam experimentar tudo que Deus tem para eles. Amém? Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus assim permitir.